diante das condições, tal como a vida está, e diante do fato que a maior parte do tempo a gente sempre teve filho porque não tinha opção. Com isso, eu não estou dizendo que não é para ter filhos, antes que também alguma pessoa que hoje tem que dar disclaimer o tempo inteiro. Isso é um bode, cara. Faz o L Isso é que um resolve. bode. É só se eu quiser apanhar de um grupo, né? Você faz a arminha, você apanha de um. Faz Você o faz L, um apanha do L. outro. Eu lembro que na época da eleição, foi a eleição de 18, que os petistas começaram a falar de levar livro para a eleição. Lembra dessa Acho história? que foi, aham. Quem votava no Haddad gostava de ler. Então teve um povo que começou a levar livro no dia da votação. Qual é a coisa mais idiota do que isso? Você carregar um livro com você no Protege. dia da Tipo, votação. Tipo pintar a unha de branco pela paz, não é? Mas não pintar o cabelo mais quando ele tá ficando branco para mostrar que você é contra Bolsonaro. Entendeu? É esse tipo de coisa. E então livro significava que você estava com Haddad, você era legal. Fazer assim com o dedo era a arminha dos bolsonaristas, né? E aí eu lembro, a Camila contou isso para mim na época. Eu lembro que a Camila é minha assessora que trabalha, está aqui com a gente, inclusive, né? Então assim, eu lembro que ela me contou na época que eu tinha gravado algum vídeo para o YouTube e eu estava mostrando um livro, né? Na frente da câmera, assim, e eu peguei o livro e segurei ele aqui, assim, ó. Mensagem Né? subliminar. Eu segurei ele assim, e isso gerou uma puta dissonância cognitiva. Porque ao mesmo tempo que eu estava com um livro, eu estava segurando ele numa posição que parecia uma arminha. Então, afinal de contas, qual é a mensagem que o Pondé está querendo passar, meu Deus? Você vê qual é a miséria quando você vira um escravizado desse tipo de coisa? Ele está segurando um livro e, ao mesmo tempo, está segurando um livro numa posição que parece uma arminha. Como é? É Haddad ou é Bolsonaro? Entendeu? Quando você começa a fazer essas perguntas, é a hora de você parar e pensar, né? Do que você está fazendo. Então, assim, portanto, eu comecei a estudar psicanálise porque é tipo humanas, né? Agora, o que aconteceu é que eu comecei a gostar muito das aulas de psicanálise, do Freud, da teoria freudiana enquanto tal, né? Eu tive aula de psicologia médica na faculdade, tive aula de psiquiatria, tudo isso, mas o que me dava tesão era estudar o Freud. Eu comecei a achar que o Freud tinha sacado muita coisa. E eu comecei a entender coisas que ele escrevia. E comecei a perceber que o Freud era mais do que um teórico da psicanálise. O que eu quero dizer com isso era que ele era mais no sentido que ele era melhor. Olha o disclaimer. Tá vendo como eu estou treinado? Estou acostumado a lidar com gente chata, né? Um pouco. Imagine se eu fosse obrigado a lidar com gente chata o tempo inteiro. Né? Esse povo que faz comentário em redes sociais, não sei o quê, escreve para jornal, manda mensagem no, sei lá, nas suas redes, né? Como funciona e tal. Então, assim, ou no e-mail. Então, assim, eu comecei a perceber que o Freud, ele estava com o olho numa coisa que não era só o tratamento psicanalítico. E estava mesmo. Hoje todo mundo sabe disso. E todo mundo já sabia, eu estava descobrindo naquela hora. Né? Então, assim, e essa outra coisa que ele estava de olho era como funciona o ser humano. Como é a sociedade. Entende? Como que se relaciona, grosso modo, a vida psíquica e o mundo à sua volta. Né? Como que é isso em termos de herança pré-histórica, porque o Freud já estava olhando para isso. Isso me levou para a filosofia. Ou seja, o que eu escolhi para salvar a medicina enterrou a medicina. Entendi. Me levou para a filosofia. Porque eu cheguei à conclusão que eu precisava conhecer outros autores que faziam a mesma coisa que o Freud. Entendeu? E eu lembro logo no começo do curso da filosofia, eu lembro de um dia que alguém estava discutindo alguma coisa assim muito louca e eu pensei, esse povo da humanas viaja na maionese, cara. Veja, eu vinha com a cabeça de faculdade de medicina, né? De qualquer jeito, né? Então eu olhei e falei, mas esse povo da humanas viaja na maionese. Os caras inventam umas coisas, né? E o que é verdade em muitos casos, né? Tem gente que
sabe exatamente como o ser humano funciona, por que a sociedade é assim, o que tem que fazer para salvar. Esse é Geralmente mais esse perigoso. cara tem 25 anos ou menos. Então, pior ainda, né? É pior ainda, né? Porque é óbvio que quando a gente é jovem, pela própria condição de ser jovem, a gente conhece pouco essa bagaça. Verdade. Né? A gente vê pouco. Não é porque você é incapaz, é porque você simplesmente chegou há pouco tempo. É. Não tem muito o que fazer. Isso né? não quer dizer que um cara de 60 entendeu muito de mais. De forma nenhuma. Aliás, tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Cioran, né? Um romeno, radicado na França, morto em 95, por aí, 96. Ele tem uma frase que, para mim, é das frases que eu mais gosto em filosofia, que é a seguinte: o que eu sei aos 60, eu já sabia aos 20. 40 longos anos de um trabalho inútil de verificação. Ele está falando de uma coisa específica, tá? Tá. Não é para essa frase não é para movimento de gente de 12 anos sair gritando na rua essa frase, né? O que eu vou saber aos 60, eu já sei aos 12, não é isso? Até porque o cara, para concluir isso, ele chegou aos 60, né? Exatamente. Né? Tá pressuposto que ele chegou aos 60. Ele está falando disso por uma questão específica, que é quando ele teve na adolescência, lá pelos 17, 18, ele sofreu de muita insônia. Né? E um dia ele ficava andando à noite pelo cemitério da cidade, lá na Romênia, onde ele nasceu, uma cidade do interior. E aí ele chega em casa de manhã, se joga no sofá e fala: eu não posso mais, eu não posso mais. Ele conta isso em várias entrevistas. E a mãe lá, correndo de um lado para o outro, já tinha acordado há muito tempo, fazendo coisas, olha para ele e diz assim: se eu soubesse que tu ia me sair desse jeito, eu tinha te abortado, moleque. Ele fala que a mãe salvou a vida dele. Porque ele entendeu que ele era fruto da contingência. E que, portanto, nada tem muito sentido. Não adiantava ele ficar sem dormir, querendo descobrir isso e aquilo. É disso que ele está falando. Entendeu? Tem um objeto específico na frase. Que é ele fez uma descoberta lá naquela situação específica, e essa descoberta, que foi existencial e foi filosófica, o fundamental na frase é 40 longos anos inúteis de verificação. Quer dizer, ele verificou o que ele intuiu lá atrás. O que ele escreveu uma obra inteira sobre isso. Né? Caralho, como é o nome dele? Émile, E-M-I-L. Émile Cioran. C-I-O-R-A-N. Émile Cioran. Ele era romeno, mas viveu a maior parte. Foi para a Romênia, lá, para a França, lá pelos 20 anos, mais ou menos. E viveu lá o resto da vida. Ele era formado em filosofia, nunca fez mestrado, doutorado, ganhou uma bolsa, comprou uma bicicleta e saiu viajando pela França. Tinha uma vocação para vagabundo, diria hoje. Mas veja bem, ele não era qualquer vagabundo, ele era o Cioran. Mas a gente só ficou sabendo disso depois que ele chegou a 60 anos. Entendi. Não, ele escreveu muitos livros, foi muito famoso. Muito famoso. Tá anotado aqui, vou procurar saber. Tem livros dele em português, alguns traduzidos.